Olá, eu me chamo Meire, eu sou arte terapeuta em formação, eu tenho uma formação anterior em ciências sociais. Eu convidei hoje aqui Paulo Renato de Faria, que é formado em ciência da computação, trabalhador dessa área, e eu queria fazer uma entrevista com ele. Paulo também é meu esposo. O motivo dessa entrevista é para falar da parte artística do Paulo. Ele é poeta, compositor, tem livro publicado. A gente vai falar desse modo de ser artista sem ter uma formação artística, porque ele tem uma formação de uma ciência exata, de uma ciência dura, e assim mesmo ele despertou o lado artista dele. A gente vai falar um pouco disso hoje. Paulo, queria te agradecer pelo ter aceito o convite. Você queria falar mais uma coisa sobre você que ou você gostaria de falar mais uma coisa da sua apresentação? Eu agradeço primeiro pelo convite. Boa tarde às pessoas que estiverem nos ouvindo e obrigado da oportunidade de apresentar um pouco do que eu trabalho como um hobby, mas é muito interessante também, me ajuda no dia a dia também. Então, você tem imagino, uma vida atribulada, né? Imagino, não sei, da sua vida atribulada. E como você encontra, quando você encontra tempo, como você incorpora na sua rotina todas as demandas, né? Que a vida hoje é muito agitada, muito estressante para muita gente. Como é que você produz algo tão autoral como poesias que você fez? Você chegou a ganhar concurso de poesia, você tem livro publicado, você tem composições musicais. Como é que você conseguiu? Porque hoje ninguém tem tempo para nada, todo mundo anda muito ocupado. Como é que você conseguiu agendar tudo isso na sua vida, no seu cotidiano, incorporou? E não sei se a gente pode dizer que é um processo terapêutico que ocorre, você que vai me dizer se é ou não. Como é que você passa a fazer isso na sua vida que demanda muito, né? Como para a maioria das pessoas. Eu acho que tempo é a pessoa priorizar, mas eu considero como um processo terapêutico, então isso faz parte em alguns momentos e às vezes tem mais tempo, às vezes tem menos tempo. Também a pessoa não deve se cobrar tanto se por não ser também um trabalho, nesse meu caso, é algo que você deve fazer, ou consigo fazer quando eu tô a fim de fazer, quando é algo que eu consigo achar um espaço que vai ser ocupar e vai trazer alguma satisfação daquele momento ou posterior, mas não sem uma cobrança do. E a organização às vezes tem momentos que tem mais tempo e às vezes tem momentos que tem menos tempo para fazer isso. E por que que você escolheu essa área musical, essa área da literatura, né? Qual foi o processo para essa escolha? Porque a arte tem vários caminhos, né? Tem várias formas de arte. Por que que você escolheu a literatura, né? Por que que você escolheu a música? Eu acho que a literatura tem um pouco a ver com meu pai, porque eu lembro que ele também escrevia poesia. E acho que a partir daí, quando eu comecei a aprender a ler e escrever, veio surgindo aos poucos essa vontade de querer expressar, né, nesse formato. E depois em contos ou algum texto curto, nunca foi meio esse caminho. A música depois surgiram em algumas oportunidades, algumas melodias, e eu não tenho uma grande formação musical, mas como vinha na minha cabeça, eu contactei outra pessoa que pudesse me ajudar com a questão da música em si, mas a letra em si e a música, pelo menos a ideia inicial do que seria, eu pude fazer. Então E, é um pouco esse processo. Eu primeiro penso a letra, mas às vezes vem com algum ritmo junto. assim, na arte terapia existe uma ideia que a pessoa não nasce artista, a pessoa, ela se torna, ela encontra dentro de si essa arte, né? E você encontrou esses a arte como meio acredito como meio de expressão também, além
da fala ou da linguagem comunicativa do dia a dia, né? Você achou isso como, não sei se eu diria que é uma válvula de escape ou uma motivação. De onde vem essa motivação para colocar o sentimento na poesia, ainda que de uma forma fictícia, ainda que de uma forma não real, né? Que porque na sua vida é cobrado o real pela sua formação. Como é que surgiu essa ideia mais fictícia, né? De você pode fazer uma poesia de algo que você não necessariamente vivenciou, já diria Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor. Você acha que é isso? Você tem essa ideia de ser um fingidor também, de captar vários sentimentos? E da onde saiu essa motivação de, às vezes, estar cansado? Muita gente fala assim, eu tô estressado, não consigo fazer nada, eu só penso, às vezes, em dormir, o que é importante também. Mas você conseguiu, no meio da vida atribulada, moderna, achar uma motivação. Mas da onde veio, né? Porque o que te fez, qual foi o caminho que você percorreu? O caminho é um pouco difícil de dizer, porque cada momento tem o seu tem a sua inspiração. Então, tem momentos que eu acho que quando a pessoa está num estado deprimido, não, ela não deve se cobrar, né? Eu acho que nesses momentos eu também acho que não produzir. Agora, ele pode ser um momento para você se levantar, uma vez que vai passando uma situação. A arte é muito complementar nesse ponto. Eu acredito nisso que você fala da arte terapia como uma forma de complementar um tratamento e para mim funciona. E você vai encontrando expressões. Acho que não existe um. Acho que a vida toda você procura uma expressão, né? Não é uma coisa já definida. E aos poucos cada você vai formando uma ideia do que você gosta mais ou menos, mas isso também varia com o tempo. Cada vez você vai buscando uma inspiração diferente, um formato talvez diferente. Às vezes você escreve mais, às vezes você escreve menos. Né? Não tem uma constância também, até para diferir isso que você fala do trabalho, que é muito real. Eu acho que a literatura, a arte surge como um contraponto justamente da nossa psique, de alguma forma, para viver. A vida é dura e a gente, na arte, tenta trazer um lado mais sensível, um lado daquilo que são as emoções que muitas vezes ficam reprimidas em outros momentos. Acho que é isso. E você, além disso, além de você ter produzido arte, você fez questão de alguns momentos publicar o que você fez. Você tem um livro publicado, você tem concursos que você arriscou e ganhou de poesia, né? Tem música Na feita. verdade, eu não ganhei nenhum concurso, eu só participei de um concurso e tive uma menção honrosa na área de contos. Ah, então você tem uma menção honrosa. Ainda assim, Em é... Maceió, mas faz um tempo, mas... E uma outra participação em um livro, né, mas foi interessante. E o livro em si foi uma publicação que eu gostaria de ter organizado, mais para ter uma organização de algumas coisas que eu já tinha escrito e para ficar como se fosse um compêndio de poemas e contos. É mais poemas do que contos, mas tem alguns contos e alguns poemas. e você foi corajoso. Tem muita gente que faz arte e não publica, não vende. Você ainda quis expor sua arte de alguma forma, que a arte expõe um pouco de si, das pessoas, né? Como é que você sente? Porque o artista muitas vezes tem uma visão glamourizada, que é uma pessoa super inacessível, uma pessoa que tem muitas manias e muitos desejos, e você tem uma vida extremamente simples, né? No seu cotidiano, não tem nada demais, não tem nenhum glamour nesse sentido, né? E você foi para um circuito alternativo para publicar, foi, ainda que é uma menção honrosa, você foi para um circuito também não tão conhecido, né? Para publicar. Como é que você se sente de estar dessa forma mais discreta dentro da arte? Não seria esse segundo plano, e as pessoas ainda são muito envolvidas pelas grandes mídias, né? Para quando tem acesso à arte. Como é que você se sente diante disso? A gente tem.
acaba criando uma ideia de que eu não publiquei em nenhum momento pensando em, até porque isso não é minha profissão, é, a pessoa, eu coloquei isso como algo complementar e como uma visão de que tanto a menção honrosa quanto o poema, as publicações não têm um retorno específico, né? Financeiro, digamos. Mas, ao mesmo tempo, a satisfação de ter tentado publicar e se algum dia alguém lê e achar que isso faz alguma... atinge a pessoa de alguma maneira. Mas já o processo terapêutico, eu acho que na arte terapia também você pode dizer melhor, mas a ideia em si é colocar aquilo que você sentiu naquele momento para fora. Então, eu considero mais esse objetivo, né? E a questão de glamorizar, acho que é um pouco de outras das mídias mais que estão aí, né? Mais à frente, que tem mais exposição, mais visualizações, mais pessoas e acaba também trazendo essa questão para o artista em si, que acaba sendo muito, né, exposto também. E agora, para a questão mais alternativa em outros setores, parte da vida. Conheço outros colegas que fazem também música e que também conciliam com seus trabalhos e a pessoa não é glamorizado, é só um. Às vezes a pessoa faz isso no final de semana, no tempo livre, e é uma forma de expressão daquilo que ela sente, daquilo que ela gosta. Acredito que seja esse um pouco a diferença. E acho que se a pessoa quer publicar ou não, acho que é muito pessoal. Se alguém também gostaria de guardar aquilo, talvez ela possa usar isso só como que você falou, algo terapêutico, explicar para alguém como uma forma de entender aquilo que ela mesma fez, mas não se ela realmente quer guardar e não mostrar para ninguém, também nem para outra pessoa, para um arte terapeuta, um psicólogo, também ela tem o direito, né? Agora, se ela quiser e achar que isso vai trazer alguma coisa para ela também. O artista ele se divide em um pouco que faz por ele mesmo e um pouco que ele quer trazer aos outros, mas normalmente quando você faz algo, óbvio que você pode até pensar num leitor hipotético que vai ter um sentimento semelhante, mas não necessariamente é o foco quando eu faço, não sei de outros artistas, mas quando eu faço, o foco é tentar expressar algum sentimento vivido ou como você disse, projetar alguma situação imaginária que seja interessante ou que toca de alguma maneira. Não sei, acho que era isso. Não, arte terapia só para a gente. A gente pode deixar o link do seu livro aqui, escrito de baixo aqui. A gente pode deixar o link do seu livro caso alguém tenha interesse em conhecer. Sim, sim, pode. Pode? Pode ser. Uhum. Ótimo. Então a gente vai deixar depois o link para se alguém quiser conhecer o trabalho do Paulo, da poesia que ele faz. Vou deixar o link do livro dele escrito na mensagem. Eu queria agradecer muito o Paulo e para finalizar, só dizer sim, a arte realmente tem essa característica de arte terapia, de não, você não vai ser, talvez você não vai ser um escritor, eu citei Fernando Pessoa, talvez você não seja um escritor tão famoso quanto Fernando Pessoa, mas isso não te impede de produzir arte, de fazer algo valoroso para você e que produza parte do seu sentimento, exteriorize coisas que no seu cotidiano é difícil às vezes se expressar. E você trabalha com a comunicação, com as letras, com as palavras, né? Então você tem que estar muito atento também todo o tempo para escrever alguma coisa, para sentir, ou para deixar de uma forma mais oculta, mais discreta, dentro do contexto todo de uma poesia. A poesia dele é muito boa, eu já li o livro, é maravilhoso. Conheçam, é muito bom. E também para inspiração para outros artistas que tem, que são poetas, que escrevem, que gostam de escrever também, de brincar com as palavras. Às vezes a gente tem isso
em vários tipos da palavra depois de dita. O princípio era o verbo, né? Como diz, como diz João. O princípio era o verbo. Então, brincar com as palavras é muito comum na vida das pessoas, né? A criança às vezes brinca com ciranda e faz um verso, e às vezes você vê os repentes do Brasil também, ou até os rappers do Brasil, ou até no funk, as pessoas brincando com as palavras, né? Então, às vezes, nisso sai alguma coisa também que às vezes a pessoa tem vontade de publicar e não sabe onde. Então, fica o link também para caso a pessoa queira publicar alguma coisa. Tá bom? Muito obrigada, Paulo. Obrigada por ter gravado aqui com a gente. Obrigado pelas palavras, obrigado por divulgar também nesse espaço. Espero que você traga outras pessoas que possam também falar em outras possibilidades também, outros gêneros de arte, e que seja um canal interessante e já para mim me parece interessante para expor também um pouco do que você atua e como isso pode ser complementar às terapias tradicionais, né? Sim, sim. Obrigado. Obrigada a você. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau.